Olá, meus amigos e minhas amigas, este é o quarto episódio do canal História e Outras Histórias. Por favor, nos siga, nos curta e compartilhe nosso conteúdo. Vocês já repararam que quando a gente nasce, o mundo já está pronto e só nos resta se adaptar a ele? A gente é parido em uma estrutura familiar muito específica, em uma sociedade que já tem uma forma de trabalho e de comportamento, e somos submetidos a um Estado que tem leis muito mais antigas do que o nosso próprio nascimento. A gente quase esquece que todos os arranjos sociais são invenção humana, ou seja, são construções culturais e não naturais. Então, é disso que nós vamos falar hoje: a origem da família, do Estado e da propriedade privada. Este vídeo tem como inspiração o livro que tem o mesmo nome do conteúdo de hoje, A Origem da Família, do Estado e da Propriedade Privada, de Engels. Além disso, nós vamos fazer uma análise sobre o papel do Estado na nossa sociedade. A família nos moldes de hoje surge no período neolítico, mais ou menos há 10 mil anos atrás, quando nós, seres humanos, começamos a dominar a técnica da agricultura. Como já foi dito no vídeo anterior, a agricultura torna possível a produção de excedentes. O excedente, então, se torna propriedade do agricultor. Esse, minha gente, é o fim do comunismo primitivo. A terra e o trabalho, antes coletivos, passam a ser individualizados. O indivíduo, a partir disso, precisa identificar os seus filhos para que eles ajudem no trabalho e para ficarem também com a herança. A família segue a lógica do desenvolvimento produtivo. As relações sexuais deixam de ser coletivas e passam a ser individualizadas, monogâmicas. E o centro familiar passa a ser o vínculo paterno. E assim se fez a família como nós a conhecemos hoje. A agricultura cria diferentes níveis de condições de vida. Indivíduos ou pequenos núcleos familiares, em razão da qualidade da terra ou de outras circunstâncias, passam a produzir quantidades diferentes. Quem possui mais excedente passa a estocá-los e trocá-los por outros artigos. O excedente agrícola negociável é a primeira propriedade privada da história. O desenvolvimento desse processo faz surgir as diferentes classes sociais. Quem tem terras mais férteis, mais excedentes, passa a ter vantagem econômica sobre quem não tem, inclusive na exploração do trabalho. E assim se fez a propriedade privada. O Estado nasce como uma sequência óbvia do fluxo histórico. A produção agrícola passa a ser objeto de cobiça. Conflitos e roubos se tornam comuns. Os habitantes de uma determinada região, principalmente os que possuem mais estoques, formam forças militares para proteger os seus celeiros. Essa, pessoal, é a primeira expressão do Estado, que é financiado pelos habitantes que estão sob o seu território, mas que garantem a segurança, em primeiro lugar, dos mais poderosos. Os chefes militares são a gênese dos reis. E assim se fez o Estado. Muitos imaginam que o Estado é um mediador dos conflitos sociais, um juiz responsável por manter a harmonia entre diferentes grupos. Marx identificou que isso é apenas aparência. O Estado, historicamente, tem o papel de garantir que os principais interesses da classe dominante sejam atendidos. Desde sempre, os estados são compostos por indivíduos oriundos das elites econômicas, que se convertem pelos privilégios que têm desde o berço em elites políticas também. São os estados que sufocam rebeliões de grupos oprimidos, como fez em Palmares e em Canudos, que travam guerras motivadas pelos interesses econômicos das grandes empresas, como é o caso, por exemplo, da Guerra do Paraguai, da qual nós brasileiros participamos, como é o caso da Primeira Guerra Mundial, assim como é o Estado que aprova leis que prejudicam os mais pobres e os mais frágeis, como nas recentes reformas trabalhista e previdenciária que fizeram com que a desigualdade social no Brasil aumentasse ainda mais. Por isso, o Estado só servirá à nossa classe quando a nossa classe for a dominante.
Trabalhador e povo pobre no poder só é possível no socialismo. Não na estupidez stalinista, mas no socialismo de verdade. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.